Graça e paz, que o Senhor nos abençoe. Mais um dia sobre a meditação da tua palavra. Que o Senhor te abençoe e abençoe a mim também, que vou levar essa mensagem. A gente sempre está precisando das vossas orações. Parabéns, aniversariantes. Você que está sofrendo algum problema, confie sempre em Deus. Deus está sob o controle de tudo. No final da pregação ou da homilia, nós estaremos orando por você. Na pregação anterior, falamos das atitudes corretas do rei Asa. Lembra das atitudes corretas dele? Destruiu os altares pagãos, fez muitas coisas boas. Destituiu a sua avó, que cultuava deuses pagãos também, do cargo dela. Ele renovou a religiosidade e a adoração a Deus. Mas no final da vida não foi bem o começo, né? Hoje iremos falar sobre atitudes erradas do rei Asa. Tem outra atitude boa dele, que é sobre a guerra com um rei que a gente vai até mencionar aqui, e que está em segunda Crônicas. Nós vamos pular isso, só quando chegar em Crônicas a gente estuda essa parte. Né? São 3 pregações sobre o rei Asa, mas vamos falar só 2, porque essas 2 que nós vamos falar estão em 1 Reis, a outra tem 2 Crônicas, então para a gente não perder a sequência. Mas está anotado aí, nós vamos falar dela ainda. Lê o texto para nós, por favor. Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar nem sair do território de Asa, rei de Judá. Então Asa ajuntou a prata e o ouro que haviam sobrado do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio, e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, como uma mensagem que dizia: façamos um tratado, como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando como presente prata e ouro. Agora, rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. 1 Reis 15, 17 a 19. Amém. Você conhece ou já conheceu alguém que sempre pede ajuda e orientação de Deus em tudo que faz e é uma pessoa boa, mas de repente não se sabe o porquê, não lembra mais de Deus, toma decisões próprias, não pede mais ajuda a Ele e passa a não ser uma pessoa, e passa a ser uma pessoa má. Ditado popular, vira a casaca. Né? Essa pessoa é uma pessoa super temente a Deus. Ora, tudo ele consulta a Deus, é justo e pede ajuda. De repente ele nem lembra que Deus existe. Era uma pessoa boa, passa a ser má. Você conhece pessoas assim? Existem pessoas assim? Creio que sim. O personagem bíblico que hoje iremos falar, o rei Asa, foi uma dessas pessoas. Pessoa que age assim, muda o seu relacionamento com Deus, recebe as bênçãos de Deus? Uma hora eu sou uma coisa, depois eu mudo. Eu quero deixar uma coisa, eu nem escrevi relacionado, porque a gente vai ver muito em Israel cochear em 2 caminhos. Uma hora a pessoa está no caminho de Deus, outra hora está no caminho de Baal, do mundo. E tem outro tipo de pessoas que só está com Baal, só está com o mundo. Mas o rei Asa foi um pouco diferente. Ele seguiu a Deus até uma etapa da sua vida e da outra parece que ele esqueceu-se de Deus. Ele não ficou entre um caminho e outro, ele deu uma mudança, então é diferente. Nós vamos ver muito isso ainda sobre os reis, que eles ficavam, o povo de Judá, nos 2 caminhos, mas não é o caso de hoje. Vou deixar bem claro isso aí. Os temas meu quase que é a resposta da pergunta que eu faço, não sei se está correto, tem que dar uma olhada nisso. Então o tema é: a pessoa que muda não recebe as bênçãos de Deus. Vamos falar junto? A pessoa que muda não recebe as bênçãos de Deus. A história do rei Asa está em 1 Reis
no capítulo 15, do versículo 9 ao 24, uma narração pequena, uma parte pequena. E ela está em 2 Crônicas, no capítulo 14 ao 16, ao versículo 14. Então, do capítulo 14 ao 16, até o versículo 14, 16, é a história do rei Asa. Então, todas as partes aqui eu tenho referência bíblica, mas não vou citar todas, questão de tempo e fica um pouco monótono. É bom deixar bem claro a necessidade da pessoa fazer a leitura diária de toda a Bíblia, porque nem sempre na pregação é possível narrar todo o conteúdo e seguir a ordem cronológica do texto, pois questão de tempo e entendimento. Eu já li isso e vou ler sempre. Tenha um hábito da Bíblia, porque nas pregações nossas a gente tem um tema central, então a gente vai focar aquilo. E um assunto de um rei ou de alguma coisa tem vários assuntos. Então a gente às vezes deixa de comentar alguma coisa, até de ler, porque não é o tema central nosso. Porque questão de tempo, eu tenho um tempo aqui para terminar. E vai ficar monótono também. Demorou muito, você começa a não concentrar. Eu estava comentando aqui até com a igreja que tem a Bíblia JFA, ou tem outras que tem áudio. Enquanto você estiver tomando um banho, arrumando uma janela, você vai escutando o versículo bíblico. A maneira de você ler a Bíblia. A gente não pode abandonar a Bíblia. Há pessoas que têm a oportunidade de falar de Deus e falam um comentário que não cita um versículo bíblico, totalmente fora dos contextos bíblicos. E a Bíblia é a base de tudo. A gente não vai seguir toda a tradição, mas o que a gente faz sempre tem que ser baseado na Bíblia. E um período de oração que é o mais importante e tão importante também. A vida do rei Asa. Vamos falar da sequência dos reis, assim, rápido. Então, o primeiro rei, a gente sabe que do reino do sul, que é Judá, todos são descendentes de Davi. Então foi Davi, Salomão, Roboão, Abias e Asa. Nós vamos falar hoje de Asa, não vou falar da vida de todos, né? Não tem como. Depois de 20 anos de Jeroboão, lembra Jeroboão, que foi o primeiro rei do norte? Depois de 20 anos que ele estava reinando, rei de Israel estava reinando. Asa começou a reinar em Judá. Então, depois de 20 anos do reinado de Roboão, Asa começou a reinar. Reinou em Jerusalém por 41 anos. Não foi pouco tempo. 41 anos que ele reinou em Jerusalém. Só um apanhado geral aqui para a gente... Atitude correta. O rei Asa trouxe ouro, prata e utensílios para o templo. O rei Asa trouxe para o templo de Deus a prata, o ouro e os diversos utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Isso tem em 2 Crônicas 15, 18 e 1 Reis 15, 15. Provavelmente, partes desses tesouros foram dos despojos da guerra contra o etíope Zerá, que tem 2 Crônicas, a gente outro dia vai pregar sobre ele, a gente falou, que está lá em 2 Crônicas de 14, de 9 a 15, e outras guerras. Então, seu pai juntou ouro. Sabe o que é despojos, né? Eu já expliquei isso. Quando você ia para alguma guerra e vencia a guerra, aquelas riquezas daquele país você levava para o seu país, chama de despojos. Então, levava o ouro e a prata. Então, esse ouro e prata que ele pegou nessa guerra do Etíope, Zerá, e outros, eles levaram para o palácio e para o templo. Então, atitude boa dele e do seu pai. Encerraremos com atitudes erradas ocorridas no final do reinado do rei Asa. Foi bem no final mesmo. Então, antes de eu falar sobre cada um, eu vou nomeei elas em 3 partes. O rei Asa toma decisões sem consultar a Deus. Nós vamos ver isso. Não pede ajuda a Deus na hora da dificuldade. Nós vamos ver. E se torna cruel e vingativo. Um homem extremamente temente a Deus. Não sei por que essa atitude dele. A Bíblia não entra em detalhe. Aliança com a Síria. Nós estamos lendo lá em 1 Reis 15, 16 a 22 e 2 Crônicas 16, 1 e 6. O servo de Baasa, rei de Israel. Depois de 36 anos que o rei Asa estava reinando, 36 anos, eu vou fazer essas contas aqui para vocês entenderem. 36 anos que ele estava reinando. Ele reinou 41, então 5 anos antes dele morrer. Bem no final do seu vida. Ele vai acontecer esse episódio aqui.
Baasa, rei de Israel, rei do norte, invade Judá e tomou a cidade de Ramá. Ramá fica próximo à cidade de Betel, 8 quilômetros de Jerusalém. Fortaleceu, edificou e armou a cidade de Ramá, a fim de impedir que qualquer um entrasse e saísse do território de Asa, rei de Judá. O motivo era evitar a adoração em Jerusalém, incitar a tomada de Judá e provavelmente forçar a capital ir para Hebrom. Então, Baasa, rei de Israel, tomou a cidade, que era a cidade do reino do sul de Judá, que é Ramá, e fortificou ela, pôs proteções para ninguém do reino do sul entrar no reino do norte, nem do reino do norte para o sul. E a Bíblia não vai narrar a intenção dele, detalhada, mas os comentaristas, são grandes estudiosos, eles vão dizer isso, que para evitar a adoração do reino do norte para Jerusalém, porque eles adoravam em Betel, que não era o local correto. E talvez invadir Judá, dominar e forçar o povo de Judá pôr a capital em Hebrom, que é a primeira capital. Davi começou a reinar em Hebrom, depois que ele foi para Jerusalém, que foi a capital. Por causa disso, o rei Asa, olha o que o rei Asa fez. Primeira atitude errada. Aliança com Ben-Hadad da Síria. Então esse nome Haddad, você já ouviu, é da Bíblia. Né, Haddad, Ben-Hadad. Por causa disso, o rei Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros do templo do Senhor e do palácio real e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria. Para conseguir seu objetivo, o rei Asa rouba o que pertencia a Deus e à nação. A vitória que Deus deu nas guerras, que o ouro e a prata que ele conseguiu, mas seu pai, ele simplesmente pega e entrega ao rei da Síria, sem consultar a Deus, sem nada. Olha o que ele faz. O rei Asa mandou ao rei Ben-Hadad a seguinte mensagem: vamos fazer um acordo entre nós, como nossos pais fizeram. Eu estou enviando a você ouro e prata. Então, antes de fazer o acordo, eu já vou te dar um agrado. Vou mandar ouro e prata, né? Tem suborno aí, né? Eu quero que você desmanche o acordo que fez com Baasa, rei de Israel, para ele me deixar em paz. Porque, na verdade, Baasa ia atacar Israel e edificou Ramá. Ele tinha a ajuda do rei da Síria. Não estava o reino do norte e sul. E o que Asa fez? Mandou esse recado para Ben-Hadad e mandou ouro e diz: desmancha o acordo que você está fazendo com o reino do norte, com Baasa, com Israel. E faça um acordo comigo. Aí ele diz: e sucedeu que, ouvindo o Baasa, né? Baasa ouvindo Asa, deixou de edificar não, estou pulando aqui. Ben-Hadad, rei da Síria, aceitou a proposta do rei Asa e enviou os comandantes do seu exército para atacar a cidade de Israel. Então, rei Asa foi espertão aí, né? Agiu astutamente com a inteligência do mundo. Então, a Síria, Ben-Hadad estava do lado de Israel, ele com ouros e prata e boa conversa, subornou ele, passou ele para o seu lado. E o que acontece? E sucedeu que, ouvindo o Baasa, deixou de ficar a Ramá e ficou em Tirza. Tem 1 Reis 15, 21. Então o que Baasa fez? Rei de Israel, rei do norte, voltou para Tirza. Tirza era a capital do reino do norte. Então a gente vai ver aí uma esperteza muito grande de Asa, mas tudo sem consultar a Deus. Eu vou fazer um esclarecimento aqui sobre Tirza. Tirza era a capital do reino do norte. Você não vai encontrar na Bíblia a palavra capital. Jerusalém, capital de Judá. Tirza, capital de Israel. A gente vai ver na Bíblia que o rei habitava em Tirza.
A gente vai ver isso, Roboão, quando manda sua mulher consultar o vidente lá, e disfarça, e ela volta para Tirza, que era a capital. Mas a Bíblia não vai falar assim, aonde o rei estava. Por exemplo, Asa estava habitando, onde era o palácio de Asa? Em Jerusalém. Então a gente sabe que Jerusalém era a capital. Então esse negócio de capital é da nossa cultura. Você não vai achar isso na Bíblia. Só porque você lê a Bíblia, você tem essa noção, que a questão cultural. Mas ajuda isso aí. Então, o vidente, Anani, repreende o rei Asa. Então, o vidente ou o profeta, a mando de Deus, não fala que Deus o mandou, mas foi Deus que o mandou. Ele vai falar com o rei Asa. Está lá em 2 Crônicas 16, 7 e 10. Ele diz assim, o vidente, Anani, por esse tempo, o vidente ou o profeta Anani foi a Asa, rei de Judá, e lhe disse, uma vez que você confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor, seu Deus, perdeu a oportunidade de destruir o exército do rei da Síria. Você não se lembra do que aconteceu com Antíopes, ou os líbios, e a seu exército enorme, como todos os seus carros de guerra e cavaleiros? Naquela ocasião, você confiou no Senhor e ele os entregou em suas mãos. Isso o profeta Anani diz. É bom lembrarmos que o rei Asa pediu ajuda a Deus quando o etíope Zerá o atacou com um exército enorme. E agora, diante de uma ameaça muito menor do rei Baasa, ele não pede ajuda a Deus e toma uma decisão própria. Quando o etíope Zerá ataca ele se humilha diante de Deus. Ele tem um texto bíblico muito bonito da oração dele, que está em 2 Crônicas, que um dia nós vamos falar. E agora ele parece que age pela sua inteligência, que foi muito inteligente, nós pensávamos. Que ele conseguiu derrotar Baasa, ele conseguiu. Baasa voltou para Tirza, né? Mas tudo sem consultar. E o profeta foi chamar a atenção dele. O profeta Anani continua. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a ele. Como você foi tolo, de agora em diante haverá guerras contra você. Como você foi tolo. O Senhor está olhando toda a terra. E Deus está observando aquele que tem um coração íntegro, inteiramente dedicado a Deus. Pensa você, rei Asa, que Deus não está olhando essa atitude de falta de confiar em Deus. Essa foi o recado, e a gente vai voltar a esse versículo, do profeta Anani ao rei Asa. Segunda atitude errada. O rei Asa ficou com tanta raiva do vidente, Anani, que mandou pôr ele na cadeia e no tronco. Nós vamos aí ver uma sequência de profetas sofrendo. Esse aí é uma deles. Falou a verdade, pode saber. Falou que não agrada, é cadeia e tronco. A gente vê nos filmes aí os troncos, né? No tempo da escravidão, amarrava com argola assim, e não pôs detalhe, mas provavelmente fosse até chicoteado. Mas ele tinha que dar o recado de Deus. Então, em vez do rei Asa fazer como Davi, se humilhar diante de Deus, quando o profeta chegou para Davi e disse para ele, você errou, né, em relação a Batseba, ele se humilhou diante de Deus e pediu perdão. Mas o rei Asa não. Manteve-se duro, implacável e mandou prender o profeta. Davi não mandou prender. A gente, quando... eu lembro de uma pessoa falar assim, mas o rei Davi pode ser um homem de Deus, fez isso. É um homem do coração de Deus. Hoje eu estava ouvindo uma pregação, e geralmente passa ao vivo, domingo, e quando eu posso assistir, chama Jardim da Luz, parece que das 11 horas ao meio-dia, põe domingo. Ele lê os maiores pregadores da história, ele fala sobre Davi. Hoje ele falou sobre Davi e comoveu muito. Como Davi tinha um coração voltado a Deus, tinha prazer em estar no templo de Deus e orar. Rei Asa não teve a atitude de Davi.
seu ancestral, seu parente. Terceira atitude errada. Nesta época, Asa também começou a oprimir duramente alguns do povo. Então já vimos 3 atitudes erradas. Não consultar a Deus, né, em relação a Baasa, prender e pôr no tronco o profeta evidente Anani, e a terceira, ele começou a oprimir algumas pessoas. A gente não sabe o motivo, o que ele fez também, mas ele começou a não ser bom para o povo, alguns do povo. Outra atitude, uma coisa que vai acontecer com ele, e a atitude dele também não vai ser boa, é que o rei Asa fica doente dos pés. A Bíblia diz só assim, está em 1 Reis 15, 23 e 2 Crônicas 15, 16, 12. Nesses 2 versículos vai dizer isso. O texto diz assim: aos 39 anos de reinado, o rei Asa foi atacado por uma doença nos pés. A Bíblia não vai além disso. Foi atacado por uma doença nos pés. Eu, a princípio, pensei que fosse algum tumor. Mas os comentaristas dizem, e não é só um, a maioria diz, que provavelmente a doença fosse gota, uma forma de artrite. Você já deve ter visto falar de gota, né? E gota mata. Não é muito sério, gota. E eu fiz um estudo aqui sobre gotas, Você deve procurar na internet, você acha que é uma dor de inflamação, ocorre quando grande quantidade de ácido úrico se cristaliza e se deposita nas articulações. Então, excesso de ácido úrico nas articulações. Então, para evitar, você tem que diminuir carne e cerveja, você que come muita carne e cerveja, cuidado com a gota. E o tratamento é uma dieta, né, e anti-inflamatórios. Então, provavelmente, o problema dele fosse gota. Então, a quarta atitude errada. Embora a doença fosse muito grave, a gente pensa que gota é uma coisa simples, né? Mas a Bíblia narra como fosse muito grave. Por isso que eu acho assim, será que foi gota? Mas os comentaristas dizem, ele não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Muitos dos médicos da época trabalhavam com espíritos demoníacos. Então não era esse médico hoje que você chega, ele te pede um exame, ó, tal. Eles consultavam os deuses dele, fazia fumaça. Ainda tem isso até hoje. Eu estava vendo um comentário sobre um documentário sobre um país aqui da América do Sul, não vou falar o país, e eles é cheio desses rituais até hoje, acende um fogo, faz assim. Talvez fosse isso que queria curar ele, porque a medicina era bem... Ele procurou provavelmente ele procurou esses espíritos imundos, os feiticeiros, os médicos da época, mas não procurou o profeta de Deus nem a Deus. Morte do rei Asa. Aos 41 anos reinando, o rei Asa morreu e o povo de Judá fez uma imensa fogueira em sua homenagem. Então, aos 41, não fala a idade dele, quando ele começou, mas aos 41 anos de idade, 41 anos de reinado. Aproximadamente 60 anos, 50. Naquela época, 50 anos já era bem velho. Palavras do profeta e vidente Anani. Então, o profeta Anani falou uma palavra, e eu deixei para repetir ela no final. Lê para mim aí o primeiro versículo. O primeiro? Não tem aí, não? Tem. Mas você já leu ele. Não, quer que eu leia de novo. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. Segundo a Crônica 16, 9. Amém. Eu estou repetindo ele de novo, porque eu vou fazer um comentário só sobre esse versículo, que eu fiz só narrativa, né? Por isso que eu falo, o Velho Testamento, a narrativa é longa. Mas se você não fizer, você perde a noção. Então, o profeta Anani disse, os olhos do Senhor estão atentos, para fortalecer, dar força, responder às orações dele, aqueles que dedicam totalmente ao Senhor, aqueles que não mudam,
Aqueles que são firmes. E por você não confiar em Deus, rei Asa, você vai ter guerra pro resto da sua vida, que foram aí uns 5 anos do seu reinado. O apóstolo Tiago, sobre a amizade com o mundo, isso está lá em Tiago 4:8, ele diz o seguinte: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Então, na tradução, a CF diz, vós de duplo ânimo. Na NVI vai dizer, mente dividida. Vocês de mente dividida. Uma hora está seguindo a Deus, a outra hora rejeita completamente. Ele diz assim, limpai vossas mãos. Limpa a vossa mão. Vocês estão com a mão suja. Como o profeta Nani diz ao rei Asa, você não engana Deus, rei Asa. Deus está sobre a terra e está vendo tudo, e está vendo o seu coração. Ele não é trouxa, não. Os judeus antigos costumavam lavar as mãos antes de irem ao sacrifício ou ao culto religioso, como fazem os judeus até hoje, antes de entrarem na sinagoga para adorar. E a esse costume os apóstolos parecem aludir neste versículo. Era um ritual de purificação. A gente vai ver isso no sacrifício. Então ele diz, purifiquem, deixe esse coração dividido. Com a hora segue a Deus, depois abandona de uma vez. Comentário de John Wesley. John Wesley vai dizer o seguinte, aproxime-se de Deus e ele aproximará de você. Limpe as mãos, pecadores, e purificai vossos corações. Ele comenta sobre esse versículo assim. Então, se aproxime de Deus em oração, e ele se aproximará de você, ouvirá você. Para que nada atrapalhe, limpe as suas mãos. Cesse de fazer o mal. Gostei muito desse comentário. Para que nada atrapalhe, porque os nossos pecados nos afastam de Deus. E Deus responde a quem é justo, quem segue a Ele de coração, quem é sincero. Eu não sei o que está no seu coração, mas Deus sabe. E que se o vidente Baá tivesse aqui, ele ia dizer para nós, Deus anda sobre a terra, e Ele conhece os corações. Cesse de ser uma pessoa de mente dupla, uma mente que uma hora segue a Deus, depois não segue mais. Em Jó 17:9 diz o seguinte, o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo em força. Esse versículo é maravilhoso, encaixa direitinho. O justo seguirá o seu caminho firmemente. O que é firme? Ele não vacila, o caminho é esse. Uma pessoa chegou para mim, já até falei isso aqui já. Você tem que falar que agrada as pessoas. Falei assim, eu creio que você está querendo me dizer o seguinte, você tem que falar com a linguajar que as pessoas entendam. Mas minha função não é agradar as pessoas, é levar um recado de Deus. Assim foi do profeta Anani. Sofreu, foi para a cadeia, foi para tanto, foi. Mas ele levou o recado de Deus, não foi agradar o rei Asa. Então, a pessoa que segue a Deus é como o profeta, é firme, dependendo das consequências. E diz assim, e o puro de mãos irá crescendo em força, Deus vai te dar força, Deus vai te dar vitória. Não abandone o caminho de Deus, não abandone a Deus como fez o rei Asa. Que é uma grande besteira. Você vai perder o milagre de Deus, as bênçãos de Deus. Tiago 4:5 diz o seguinte, ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes. O Espírito Santo, está lá em Tiago 4:5. Apóstolo Tiago diz o seguinte, o Espírito Santo que habita em nós tem ciúme, ele não quer dividir a glória de Deus com o outro. Ele não quer que você uma hora consulte a Deus e ele agir na sua vida e você sendo uma bênção e de repente você abandona os caminhos de Deus. Ele sente muito. Ele tem ciúmes. Ele nos ama, ele tem cuidado de nós. Devemos pensar bem antes de tomarmos atitudes, qual seja ela. Que não seja Deus em primeiro lugar.
Lê a conclusão para mim. Pessoas que mudam, uma hora confiam em Deus e depois passam a não mais confiar, não recebe as suas bênçãos. Bom, é quase o tema, né? Pessoas que confiam em Deus, depois abandonam Deus e não confiam mais, não recebem as bênçãos de Deus. Eu sou uma pessoa que mudei, confiava em Deus e depois passei a não mais confiar? Ou eu sou uma pessoa que mantenho firme, sou justo e recebo as bênçãos de Deus? Responda cada um para si mesmo. Vamos falar a oração repetida? Eu falo e vocês falam junto comigo, tá bom? Deus fiel, Deus fiel, me deu uma mente firme e constante, me deu uma mente firme e constante, para nunca deixar de confiar em Ti para nunca deixar de confiar em Ti e receber as Suas bênçãos. e receber as Suas bênçãos. Em nome de Jesus, oro. Em nome de Jesus, oro. Amém. Amém. Lê o terceiro versículo para mim. Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Jesus disse para nós irmos aonde Ele está, através da fé e das nossas orações. E Ele está à direita de Deus Pai, pedindo por nós. Ele vai responder às suas orações. Você que está cansado e sofre uma forte pressão, qual seja a área da sua vida, Jesus irá dar alívio à sua vida, ao seu problema. Não seja como o rei Asa, que deixou de confiar em Deus. Jesus disse: vinde a mim. Ele não vai assim, ó, vem a mim, depois você deixa de vir a mim, vai lá no cara lá que faz magia lá, faz trabalho lá. Não disse isso, vinde a mim, vim sempre. Aquele que se mantém firme, aquele que perseverar até o fim, receberá o quê? A coroa da vida, terá a vitória, aquele que firme. Então Jesus, vinde a mim, você que está cansado, você que está oprimido, qual seja o seu problema. Qual seja o seu problema, não interessa, Deus sempre é maior. E ele diz, vinde a mim, você que está cansado, eu vou dar alívio para o seu problema. Qual seja o seu problema? É de saúde, é familiar, é relação a vício. É um relacionamento ruim ou interrompido? Qual é o problema? Tantos problemas, ou é financeiro, ou é desemprego, o que está tirando a sua paz, o que está te oprimindo? Jesus quer dar o alívio, mas vai a Ele e mantém firme. Se não deu a resposta hoje, amanhã Ele vai dar. Porque Jó disse que o Senhor dá as bênçãos que se mantém firme no caminho de Deus. A gente tem que saber o que é. Ou você é cristão ou você não é. Não existe meio termo. Amém? Vou fazer uma oração para você. Põe o seu problema na presença de Deus. Mesmo que esteja gravado, depois você vai ver depois da pregação, da gravação, mas Deus vai te ouvindo. Fala para Ele, é o seu filho que está te incomodando? Qual é o problema? É sua filha? O que é? Ele vai te escutar. Amém? Senhor Deus, querido Pai, em nome do Teu Filho Jesus, pedimos ao Senhor para todos aqueles que estão oprimidos. Ó Senhor, para todos, o Senhor, que estão cansados, que os problemas o Senhor tem afligido. Seja qual for o problema, Senhor, o Senhor possa abençoar. O Senhor esteja, Senhor, com todos aqueles que sofrem, Senhor, seja qual o problema, ou seja de saúde, Senhor, seja familiar, ou seja um vício, ou seja, meu Deus, ou seja financeiro, ou algum concurso que está prestando, algum negócio que está montando, qualquer coisa, Senhor. Ouve essa pessoa que agora põe em sua presença, o seu pedido na mão de Deus, traga alívio, traga libertação, porque nós confiamos em Ti, Senhor. Faça nós termos um coração firme, dedicado a Ti, e não vacilar, o Senhor, como fez o rei. Eu ponho cada um na Tua presença e agradeço em nome de Jesus. Amém?
Vamos orar ao Pai Nosso e a bênção final. Oremos, todos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, em nome de Jesus, e Jesus te abençoe. Amém.